Por anos, uma empresa reinou sozinha no topo do mundo dos carros elétricos. Então, sem aviso, outro gigante fez um anúncio discreto. Nenhum evento barulhento. Nenhum palco dramático. Apenas um carro novo que pareceu mudar a balança do poder da noite para o dia. Nos bastidores, as reações não foram calmas. Antes que essa história seja soterrada pelas manchetes, algo mais profundo precisa ser examinado, porque isso pode não ser sobre um simples carro. O anúncio da Toyota não seguiu o padrão habitual de alarde e espetáculo. Não houve luzes piscando. Nenhuma trilha sonora dramática. Nenhuma promessa ousada sobre mudar o mundo da noite para o dia. Em vez disso, a empresa divulgou um comunicado contido. Trouxe especificações claras, comparações cuidadosas e dados de performance simples, porém diretos. A mensagem parecia controlada, deliberada, quase contida. O novo veículo foi apresentado como mais do que apenas mais um modelo no mercado elétrico. A Toyota o descreveu como um grande salto em eficiência, autonomia e durabilidade a longo prazo. Segundo a montadora, o carro pode rodar mais com uma única carga, mantendo os custos estáveis. Também prometeu uma vida útil melhorada da bateria, que manteria sua capacidade por muitos anos sem perda significativa de potência. A princípio, o anúncio pareceu rotineiro. Grandes montadoras lançam novos modelos todo ano. Mas, dessa vez, a reação foi diferente. Nos bastidores, analistas do setor começaram a colocar os números divulgados pela Toyota lado a lado com os dos modelos de maior sucesso da Tesla. Compararam estimativas de autonomia, tempos de recarga, custos de produção. Alguns resultados foram surpreendentes. Em certos aspectos, as afirmações da Toyota pareciam igualar, ou até superar, os referenciais da Tesla. Por anos, a Tesla moldou a conversa sobre veículos elétricos. Ela ditou o ritmo. Definiu o que era inovação. As outras empresas eram frequentemente vistas como seguidoras. Agora, a Toyota avançava com confiança, apresentando dados que sugeriam que não estava mais apenas acompanhando. O setor notou. Analistas financeiros começaram a ajustar projeções. Jornalistas especializados passaram a fazer perguntas cuidadosas. Concorrentes revisaram seus próprios cronogramas. A reação não foi barulhenta, mas foi séria. O que tornou esse momento incomum não foi apenas o carro em si. Foi o timing. O mercado de veículos elétricos já enfrentava pressão. A demanda em algumas regiões desacelerara. A competição por preços aumentara. As margens de lucro estavam mais apertadas. Várias montadoras estavam cortando custos e revendo planos de expansão. Nesse ambiente, estabilidade importava. Então, veio o anúncio da Toyota. Uma empresa conhecida por paciência e planejamento de longo prazo apresentava, de repente, o que parecia ser um grande salto tecnológico. De acordo com relatos, o veículo era resultado de anos de desenvolvimento discreto. Insiders afirmam que a Toyota vinha refinando seus sistemas de bateria enquanto evitava promessas públicas. Se verdadeira, essa estratégia manteve as expectativas baixas enquanto o trabalho seguia nos bastidores. A Tesla, por outro lado, construiu sua reputação na velocidade e na visibilidade. Sua imagem pública está intimamente ligada à liderança em inovação. Qualquer sugestão de que outra montadora pudesse desafiar essa imagem tem peso. Observadores do mercado começaram a fazer perguntas cautelosas. A Toyota estaria simplesmente entrando na competição de forma mais agressiva? Ou seria um movimento calculado para desafiar diretamente a posição da Tesla? Pequenas mudanças de percepção podem ter grandes efeitos. No mundo automotivo, a reputação atrai investimento. Investimento impulsiona a expansão. Expansão molda o futuro do setor. Enquanto analistas revisavam os números, a atenção se desviou do marketing para as alegações mensuráveis. Autonomia por carga. Ciclos de vida da bateria. Eficiência de fabricação. Cada detalhe foi estudado de perto. Se os números da Toyota fossem precisos, sinalizariam mais do que um lançamento. Sinalizariam uma mudança.
E, em indústrias construídas sobre liderança e crença, até o indício de uma mudança pode alterar comportamentos. O anúncio terminou sem conclusões dramáticas. Não houve ataques. Nenhuma crítica pública aos concorrentes. Apenas dados. Apenas uma confiança discreta. Mas por trás do tom calmo, algo mais estava se formando. Se os números fossem precisos, a balança de poder no mundo dos elétricos poderia ter acabado de se mover. À primeira vista, o anúncio da Toyota pareceu calmo e técnico. Não recorreu à linguagem emocional ou promessas ousadas. Mas, quando engenheiros e analistas começaram a estudar os detalhes mais a fundo, a preocupação começou a crescer. O foco rapidamente se voltou para a bateria. A Toyota alegou melhorias significativas na vida útil e na velocidade de recarga. Segundo a empresa, o novo sistema permitiria ao veículo rodar distâncias maiores enquanto reduz o desgaste a longo prazo. Em termos simples, a bateria duraria mais anos sem perder força. Para veículos elétricos, isso é crítico. A bateria é a parte mais cara do carro. Ela determina autonomia, custo e valor de revenda. Relatos também sugeriram tempos de recarga mais rápidos. Se precisos, isso reduziria uma das maiores frustrações dos proprietários de carros elétricos. Longas paradas para recarga sempre foram um entrave à adoção em muitas regiões. Uma melhora significativa nessa área poderia mudar o comportamento do consumidor. Mas o que atraiu mais atenção foi o custo. A Toyota insinuou que as despesas de produção poderiam ser reduzidas com novos métodos de fabricação. Fontes afirmam que a empresa vem trabalhando em uma construção de bateria simplificada, reduzindo o número de peças dentro de cada unidade. Menos peças podem significar custos menores e montagem mais rápida. Se essa abordagem funcionar em larga escala, poderia permitir à Toyota vender veículos elétricos a preços mais competitivos. O preço sempre foi uma das principais barreiras no mercado de veículos elétricos. Embora a demanda tenha crescido, a acessibilidade continua sendo um desafio para muitos compradores. A Tesla conseguiu reduzir custos ao longo do tempo, fortalecendo sua posição. Agora, a Toyota parecia pronta para desafiar essa vantagem diretamente. Insiders afirmam que a pesquisa da Toyota em sistemas de bateria de próxima geração estava em andamento há anos. Diferente de alguns concorrentes, a empresa evitou cronogramas públicos ousados. Em vez disso, investiu discretamente. Segundo relatos, essa paciência pode ter permitido um refinamento técnico mais profundo antes do anúncio público. A reputação da Tesla depende fortemente da liderança em baterias. Seu valor de mercado reflete a crença de que ela permanece à frente em eficiência e inovação. Se outro grande fabricante global conseguir igualar ou superar essas capacidades, o impacto vai além da competição de produtos. Afeta a percepção. Montadoras da Europa, Ásia e América do Norte começaram a reavaliar suas estratégias. Fornecedores revisaram contratos. Empresas de investimento ajustaram previsões. A conversa mudou de especulação para cálculo. A questão não era mais sobre design ou marca. Centrava-se na liderança tecnológica. Se as alegações da Toyota se confirmarem, a principal força da Tesla, sua vantagem em baterias, pode não estar mais segura. E se essa vantagem enfraquecer, as implicações podem ir muito além do lançamento de um único modelo. Fique atento, o lado oculto está apenas começando a emergir. Publicamente, a resposta permaneceu comedida. Não houve declarações imediatas de preocupação. Nenhum comunicado à imprensa dramático. O tom da liderança da Tesla parecia estável. Mas, de acordo com relatos, a atmosfera nos bastidores era muito mais intensa. A Tesla construiu sua identidade em torno da velocidade e da disrupção. Ela se move rápido, reage rápido, domina as manchetes. Por anos, essa estratégia funcionou. Os concorrentes lutavam para acompanhar seu ritmo. Mas a Toyota não é uma rival pequena. É uma das maiores montadoras do mundo, com décadas de experiência em produção global e reservas financeiras robustas.
Fontes afirmam que discussões internas começaram quase imediatamente após a divulgação das especificações da Toyota. Gerentes seniores supostamente revisaram comparações de desempenho linha por linha. Analistas dentro da empresa examinaram alegações sobre baterias, estimativas de custos e cronogramas de produção projetados. O que se seguiu não foi pânico, mas urgência. A posição de mercado da Tesla depende muito da percepção. Os investidores acreditam que a empresa lidera em inovação. Essa crença sustenta sua alta avaliação. Até pequenas dúvidas podem desencadear reações fortes nos mercados financeiros. Horas após o anúncio, observadores do mercado acompanhavam de perto os movimentos das ações e o volume de negociações. Todo sinal importava. Insiders afirmam que reuniões estratégicas focaram em duas questões principais. Primeiro, as alegações da Toyota eram realistas? Segundo, como a Tesla deveria responder se fossem? O desafio era complexo. Responder de forma muito agressiva poderia atrair mais atenção para a concorrente. Permanecer em silêncio poderia parecer fraqueza. A pressão sobre a liderança aumenta quando as expectativas são altas. Espera-se que a Tesla lidere, não que siga. Havia também uma preocupação mais profunda. A narrativa pública da Tesla gira em torno de ser o futuro dos transportes. Se uma montadora tradicional de repente parecesse superá-la em uma área-chave, essa narrativa poderia mudar. A reputação nesse setor não é apenas sobre números de vendas. É sobre influência. De acordo com relatos, as discussões se estenderam além da estratégia de produto. Equipes de marketing revisaram a comunicação. Engenheiros reavaliaram cronogramas de desenvolvimento. Equipes financeiras reexaminaram previsões para os próximos trimestres. A empresa não podia se dar ao luxo de cometer erros. Externamente, a Tesla manteve a compostura. Internamente, ajustes estavam sendo considerados. Esse momento era apenas frustração com uma concorrência mais forte? Ou era o reconhecimento de que o cenário havia mudado de formas que poucos esperavam? Porque o que aconteceu a seguir sugeriu que essa não era uma resposta competitiva comum. Veículos elétricos não são definidos apenas pelo design. São definidos pela bateria. A bateria determina quanto um carro pode rodar, quanto tempo leva para recarregar, quanto custa para fabricar e quanto tempo vai durar. Em termos simples, a bateria decide quem lidera e quem segue. Por anos, a Tesla construiu sua vantagem em torno da inovação em baterias. Investiu pesadamente em pesquisa, fábricas e cadeias de suprimentos. Segundo relatos, esse foco permitiu à empresa reduzir custos enquanto melhorava o desempenho. Muitos concorrentes lutaram para acompanhar. A Toyota, no entanto, seguiu um caminho diferente. Em vez de correr para uma expansão totalmente elétrica, a Toyota continuou refinando sistemas híbridos enquanto investia discretamente em pesquisa avançada de baterias. Alguns críticos descreveram a estratégia como lenta. Outros questionaram se a empresa estava ficando para trás. Mas insiders afirmam que o atraso foi intencional. A Toyota estava estudando projetos alternativos de bateria que poderiam mudar a eficiência em um nível mais profundo. Divulgações recentes sugerem que a Toyota pode estar desenvolvendo baterias com densidade de energia aprimorada. Em termos simples, isso significa armazenar mais energia no mesmo espaço físico. Mais energia armazenada leva a uma autonomia maior sem aumentar o tamanho da bateria. Ao mesmo tempo, relatos indicam esforços para reduzir o uso de materiais raros. Isso poderia diminuir os custos de produção e aliviar a pressão sobre a cadeia de suprimentos. As cadeias de suprimentos de baterias são frágeis. Materiais-chave como lítio e outros metais são limitados e frequentemente concentrados em regiões específicas. Quando a demanda sobe, os preços aumentam. Se a Toyota encontrou maneiras de usar materiais de forma mais eficiente, poderia se proteger de futuras escassezes. O que torna essa batalha significativa é a escala. A Toyota opera uma das maiores redes de fabricação do mundo. Se seu novo sistema de bateria performar como alegado, ela poderia integrar a tecnologia em vários modelos rapidamente. Isso não afetaria apenas uma linha de produtos.
poderia remodelar os padrões de produção globais. A força da Tesla está na inovação rápida e na integração vertical. A força da Toyota está na execução disciplinada e na eficiência de manufatura. Quando a inovação encontra a escala, a competição se intensifica. Observadores do setor começaram a perguntar se esse momento marcava um ponto de virada. Se os sistemas de bateria da Toyota se provarem duráveis e custo-efetivos, outras montadoras podem seguir sua abordagem. Contratos de fornecimento podem mudar. O capital de investimento pode migrar para modelos alternativos de pesquisa. A competição não é mais apenas sobre velocidade. É sobre sustentabilidade, estabilidade de custos e confiabilidade de longo prazo. Se a Toyota realmente detém uma vantagem técnica no desenvolvimento de baterias, a Tesla pode enfrentar uma situação que raramente experimentou: defender seu território central, em vez de expandi-lo. E na corrida pela supremacia das baterias, a defesa pode ser muito mais difícil que o ataque. Os mercados financeiros raramente esperam por confirmação total. Eles reagem aos sinais. Até pequenas mudanças na percepção podem mover bilhões de dólares em horas. Após o anúncio da Toyota, a atenção rapidamente se desviou dos laboratórios de engenharia para as salas de negociação. Analistas começaram a revisar as taxas de crescimento projetadas da Tesla. Por anos, essas projeções assumiram uma liderança contínua em eficiência de baterias e controle de custos. Essa crença sustentava a forte confiança dos investidores. Justificava planos de expansão. Sustentava uma avaliação premium. Agora, a incerteza entrava na discussão. De acordo com relatos, várias empresas de investimento emitiram notas cautelosas. Elas não previram um declínio imediato. Em vez disso, levantaram questões cuidadosas sobre a pressão nas margens a longo prazo. Se a Toyota conseguir produzir veículos elétricos a um custo menor, a competição por preços pode se intensificar. Preços mais baixos podem reduzir as margens de lucro. Margens reduzidas podem afetar planos futuros de expansão. O valor de mercado da Tesla sempre refletiu expectativa. Os investidores não avaliam apenas as vendas atuais. Eles avaliam a dominância futura. Quando essa expectativa enfraquece, mesmo que ligeiramente, as reações seguem. Nos dias após o anúncio, os padrões de negociação mostraram maior volatilidade. Observadores do mercado rastreavam cada declaração pública de ambas as empresas. O silêncio era analisado. O timing era analisado. Até pequenas mudanças de redação nos comunicados à imprensa eram examinadas em busca de sinais ocultos. A confiança nos mercados financeiros funciona como impulso. Ela se constrói devagar, depois se move rapidamente. Se os investidores sentem vulnerabilidade, o capital pode migrar para alternativas percebidas como estáveis. A reputação da Toyota por consistência e planejamento de longo prazo atrai investidores cautelosos. Em mercados incertos, a estabilidade tem peso. Havia também uma preocupação mais ampla. O setor de veículos elétricos como um todo depende de crescimento sustentado. Se as empresas líderes começarem a se prejudicar mutuamente nos preços, a lucratividade em todo o setor pode ficar mais apertada. Fabricantes menores podem ter dificuldade para competir. Fontes afirmam que alguns investidores institucionais começaram a diversificar sua exposição, espalhando o risco entre várias montadoras em vez de se concentrar fortemente em uma. Isso não sinaliza colapso. Sinaliza recalibração. A situação evoluiu para além de um debate tecnológico. Tornou-se um teste de crença. Porque, em indústrias de alto crescimento, a crença atrai capital. O capital impulsiona a expansão. E a expansão determina a liderança. Se a confiança do investidor começar a se fragmentar, os efeitos podem se desdobrar lentamente, mas de forma constante. E, uma vez abalada, restaurar a confiança geralmente exige mais do que o lançamento de um único produto. Acompanhe. A próxima revelação pode mudar tudo. Além das manchetes e dos gráficos de ações, uma mudança mais profunda pode estar se formando dentro de fábricas ao redor do mundo. A Toyota opera uma das maiores redes de produção da indústria automotiva.
Suas plantas se estendem pela Ásia, Europa e América do Norte. Por décadas, a empresa refinou um sistema de manufatura baseado em precisão, eficiência e redução de desperdício. Esse sistema permite à Toyota escalonar a produção de forma suave enquanto controla custos. Se o veículo recém-anunciado entrar em produção em larga escala conforme planejado, o impacto pode ir muito além de um único modelo. Fontes afirmam que a Toyota já começou a preparar instalações para aumentar a produção de veículos elétricos. Relatórios indicam ajustes em contratos de fornecimento, linhas de montagem de baterias e acordos de sourcing de longo prazo. Esses passos sugerem planejamento em escala, não experimentação. A força da Tesla está na velocidade de inovação e na integração vertical. Ela fabrica muitos componentes internamente, reduzindo a dependência de fornecedores externos. Essa abordagem permite flexibilidade. Mas escalonar rapidamente enquanto mantém margens pode criar pressão, especialmente quando a demanda do mercado oscila. A abordagem da Toyota é diferente. Foca na expansão disciplinada e constante. Insiders afirmam que a empresa frequentemente espera até que os processos estejam totalmente otimizados antes de aumentar o volume. Se seu sistema de bateria se provar estável e custo-efetivo, a Toyota poderia integrar a tecnologia em várias plataformas de veículos de uma só vez. Essa possibilidade tem peso. Quando um fabricante com alcance global se compromete com uma mudança tecnológica, os fornecedores precisam se adaptar. Contratos de matérias-primas podem ser renegociados. Rotas logísticas podem mudar. Governos que oferecem incentivos para a produção de veículos elétricos podem reconsiderar parcerias. A corrida pelos veículos elétricos não é apenas sobre quem constrói o carro mais rápido. É sobre quem controla a capacidade de produção. A capacidade determina a disponibilidade. A disponibilidade molda a participação de mercado. Se a Toyota acelerar a produção enquanto mantém a disciplina de custos, a pressão competitiva poderia se intensificar mundialmente. Fabricantes menores podem ter dificuldade em garantir materiais para baterias a preços favoráveis. Concorrentes maiores podem aumentar os gastos com pesquisa para proteger suas próprias posições. Relatos sugerem que alguns governos estão observando de perto. Veículos elétricos estão ligados à política energética e aos objetivos industriais nacionais. Uma mudança na liderança entre grandes montadoras poderia influenciar acordos comerciais e futuros subsídios. O poder industrial raramente muda em um momento dramático. Ele se move gradualmente, através de contratos, instalações e cadeias de suprimentos. Mas, uma vez que o impulso se forma, revertê-lo se torna difícil. Se a força de manufatura da Toyota se alinhar com uma genuína inovação em baterias, o centro de gravidade no mundo dos veículos elétricos pode começar a se mover. E, quando a gravidade industrial se desloca, ela raramente para em uma única empresa. A revolução dos veículos elétricos ainda está em andamento. Nenhuma empresa controla totalmente sua direção. A tecnologia está evoluindo. As expectativas dos consumidores estão mudando. Os governos estão estabelecendo novas regras. Nesse ambiente, a liderança nunca é permanente. Por anos, a Tesla pareceu firmemente à frente. Ela definiu velocidade, inovação e ambição no espaço elétrico. Seus veículos se tornaram símbolos de mudança. Suas fábricas representaram o futuro da manufatura. Essa percepção moldou investimento, parcerias e crença pública. O recente anúncio da Toyota introduziu incerteza nesse quadro. Se suas alegações forem confirmadas pelo desempenho no mundo real, o cenário competitivo pode mudar. Compradores podem reconsiderar a lealdade à marca. Operadores de frotas podem reavaliar cálculos de custo. Investidores podem diversificar seus compromissos entre várias montadoras. Nenhuma dessas mudanças acontece instantaneamente. Elas se desenvolvem com o tempo, muitas vezes em silêncio. De acordo com observadores do setor, ambas as empresas agora enfrentam riscos. Se a Toyota entregar conforme prometido, ela ganha influência, mas também expectativas mais altas. Falhar em atender às metas de desempenho danificaria sua credibilidade.
Por outro lado, se a Tesla responder com inovação acelerada ou ajustes de preços, a pressão sobre as margens pode aumentar em todo o setor. A rivalidade vai além das especificações do produto. Toca as cadeias de suprimentos, os incentivos governamentais e as estratégias energéticas de longo prazo. Veículos elétricos estão ligados a metas climáticas e planos industriais nacionais. A liderança nesse campo carrega peso político e econômico. Relatos sugerem que outras montadoras estão observando de perto. Algumas podem se alinhar com a abordagem de baterias da Toyota, se ela se provar confiável. Outras podem redobrar suas pesquisas independentes. A competição pode se intensificar entre continentes. O que permanece claro é que a estabilidade não pode mais ser presumida. O equilíbrio que antes parecia seguro agora parece fluido. A liderança pode mudar não através de um colapso dramático, mas através de uma redistribuição gradual da influência. A indústria de veículos elétricos está em uma encruzilhada. Porque isso pode não ser o fim de uma rivalidade, pode ser o começo de uma batalha mais profunda pelo controle do futuro. Não perca o que vem a seguir. A verdade está apenas se desdobrando.